Quero saudar a todos com a graça do Senhor Jesus e já de imediato trazer a minha palavra sobre o fim do mundo no imaginário popular em tempos de pós-pandemia. O meu viés é da teologia pastoral, então talvez haja uma certa distinção, haverá com toda certeza, em relação aos meus antecessores. Muito bem, em 2012, houve uma crença de que o mundo acabaria na data do dia 21 de dezembro daquele ano. A fonte teria sido uma interpretação do antigo calendário maia, que indicava que o dia 21 de dezembro seria o último dia da humanidade. O cinema até lançou um filme de grande sucesso de bilheterias, sob o título de 2012, no qual retratou o que seria o fim do mundo com grandes efeitos especiais que cativaram quem o assistiu. Mas o mundo não acabou em 2012. Esse tipo de previsão do último capítulo da história da humanidade sempre nos acompanhou. O escritor Richard Erdoes contou que as pessoas acreditavam que o mundo acabaria na virada do ano 999 para o ano 1000. Segundo a história, o Papa Silvestre II teria celebrado uma missa especial na virada daquele ano, aguardando o Armagedon. Como o fim do mundo não ocorreu naquela ocasião, o Papa foi acusado de ter recorrido à ajuda de magos árabes ou de ter feito um pacto com o diabo. Alguns séculos depois, durante a pandemia da peste negra, você vai falar sobre a Idade Média, né? O conhecido Nostradamus teria profetizado o seguinte a respeito da duração do mundo: de 1000 passará, mas de 2000 não passará. Com essas palavras, Nostradamus jogou a expectativa do fim do mundo para os anos 2000. Mas antes de chegar ao ano 2000, houve outros eventos que fizeram com que o mundo cresce que o apocalipse estava próximo de acontecer. Por exemplo, quando o cometa Halley se aproximava do planeta Terra em 1910, muitas pessoas creram que o fim se daria naquela ocasião. E aqui, inclusive, com os comentários de cientistas que acabaram contribuindo para que a crença sobre o fim do mundo ocorreria naquele ano. Na virada de 1999 para 2000, houve muitas crenças sobre o Armagedon. Quem não se lembra do temor causado pela ameaça de grande pane nos computadores em todo o mundo, que foi conhecida como bug do milênio? Como os programas de computador foram desenvolvidos durante o século XX, muitos, portanto, antigos, abreviando os anos com apenas os dois últimos algarismos, então 1988 ficava 88, 1990 ficava 90, né? Os sistemas leriam a passagem do ano de 1999 para 2000 equivocadamente, fazendo com que o novo ano fosse considerado como 1900. Isso comprometeria toda a segurança nos sistemas de computação do mundo, ameaçando o funcionamento dos bancos, o sistema econômico, financeiro, e inclusive as usinas nucleares e instalações militares, o que levaria a uma catástrofe, uma tragédia, a Terceira Guerra Mundial. Mas nada de mais grave ocorreu no mundo da tecnologia na virada de 1999 para 2000. O pastor e radialista americano Harold Camping previu que o fim do mundo se daria na data do dia 21 de maio de 2011. Anunciou até o horário do Armagedon, às 18 horas daquele dia. Segundo o que eu li, houve gente que atravessou todos os Estados Unidos para estar ali com o radialista, para testemunhar junto com ele a chegada do Armagedon. Como sabemos, o mundo não acabou naquele dia.
Então, Camping, exatamente como o pastor William Miller, lembra dos adventistas, né? William Miller, em 1844, alegou erros no seu cálculo e projetou nova data, 21 de outubro daquele mesmo ano de 2011. Mas o mundo não acabou, o que deve ter frustrado a muitos dos seguidores de Camping. O fato é que, como já ouvimos nesta conferência, cada geração espera que os eventos do fim do mundo ocorram no seu próprio tempo, em especial quando as pessoas estão vivenciando tragédias mundiais. As guerras, as pandemias, terremotos e maremotos de proporções apocalípticas, dentre outros, lembrando do tsunami na Ásia em 2004. Ultimamente, parece que a pandemia do novo coronavírus e a guerra na Ucrânia, com a ameaça de uso de armas nucleares, estão fazendo parte dos temores atuais da aproximação do fim do mundo. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a pandemia da Covid-19 causou a morte de quase 15 milhões de pessoas em todo o mundo. Isso foi noticiado pela BBC News em 5 de maio deste ano. No Brasil, foram quase 690 mil vítimas. Um cenário ainda trágico, embora os piores momentos já tenham passado, principalmente em nosso país. As perdas de entes queridos marcaram de forma indelével a consciência dos sobreviventes. Nós que trabalhamos com aconselhamento, sabemos bem o que é isso. A guerra na Ucrânia também tem provocado temores. Além da ameaça nuclear, toda a economia mundial foi afetada por causa desse conflito, o que eleva o nível de suspeita de que haverá piora no cenário de guerra e seus desdobramentos. Há de se acrescentar que há ainda a ameaça do surgimento de outros conflitos, não menos importantes do que aquele que ocorre na Ucrânia. A tensão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul e seus aliados, bem como o que está acontecendo entre China e Taiwan. Apresentei de forma sumária todo esse quadro para as minhas considerações sobre o imaginário popular evangélico acerca do fim do mundo. Aliás, esse ensaio é fruto de minhas observações como pastor batista de igreja local, no meu trabalho durante e depois da pandemia do novo coronavírus. Nós tivemos que trabalhar, nos reinventar, vocês sabem muito bem. Nós não podíamos atender presencialmente, tivemos que fazer isso de forma remota, mas isso não nos poupou de tomarmos conhecimento do sofrimento de todos que passavam por aquela situação no auge da pandemia. Desde o início do meu ministério, há cerca de 30 anos atrás, eu observo que há entre os cristãos evangélicos um grande interesse pela doutrina das últimas coisas, a escatologia. Geralmente, a grande participação das pessoas, quando participam desses eventos, palestras, quando o tema é tratado na escola bíblica dominical, ou em palestras oferecidas por especialistas no assunto. Os interessados geralmente participam desses estudos de forma ativa e levantam muitas perguntas sobre o quando e o como do fim do mundo. Isso eu percebi da minha pequena experiência em participar de igrejas locais e até mesmo na minha igreja, onde eu observo esse interesse, essa curiosidade, né, a respeito do fim do mundo. Muitas vezes, as pessoas se precipitam em associar os atuais personagens e eventos mundiais às profecias encontradas no livro de Daniel, nos capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, e principalmente no livro do Apocalipse. Então, há uma pressa, né? Então, vamos estudando a escatologia, vamos estudando o livro do Apocalipse, Daniel, e as pessoas começam, então, a associar ou identificar personagens históricos atuais com aqueles profetizados nas Escrituras. A ansiedade aumenta quando procuram, então, identificar quem são as bestas do Apocalipse. O anticristo, o falso profeta e o próprio Satanás já estão em ação nesses dias.
Provocando o fim do mundo? Perguntam. Quem será o anticristo? Um líder que oferecerá a paz mundial nesses tempos de conflitos? Jerusalém é a chave para indicar se estamos ou não prestes a enfrentar o fim do mundo? Estas e outras perguntas. Minha igreja tem investido em um programa que é transmitido através das redes sociais. Eu e meus convidados temos trabalhado ultimamente com estudos sobre o Apocalipse. A audiência tem sido boa e as dúvidas levantadas pelos nossos telespectadores têm reforçado a minha percepção acerca do grande interesse em nosso meio pelo tema acerca do fim do mundo. Minha tese é que a crise provocada pela pandemia, associada aos atuais eventos na Ucrânia, tem elevado o nível de preocupação do povo evangélico acerca do destino da humanidade. A pergunta, que a gente faz nessa circunstância, uma pergunta é uma provocação, na verdade. Não seria essa a razão porque muitos evangélicos brasileiros procuram de algum modo obter segurança pessoal ao procurar um governo simpático à fé cristã nesses tempos de grande turbulência mundial, uma forma de assegurar algum tipo de uma âncora nesses tempos de conflitos? As minhas observações pastorais sobre a atitude dos crentes diante da possibilidade do fim das coisas me levaram a entender que esse imaginário não tem mudado em sua essência no decorrer dos tempos. Como afirmamos antes, cada geração crê que o fim pode ocorrer em seu próprio tempo e interpreta os eventos mundiais à luz dessa crença. Em nosso tempo de fake news e das teorias de conspiração, as preocupações dos evangélicos se multiplicam, até mesmo nos bancos das instituições de ensino teológico. Eu soube, por exemplo, de um seminário bíblico em São Paulo, que lançou uma disciplina para os seus alunos para estudar a relação entre o cumprimento das profecias bíblicas e o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Uma preocupação que vi muitos anos atrás, que vi entre os evangélicos, quando do surgimento do mercado comum europeu. Dizia-se, à época do surgimento do mercado comum europeu, que ele seria, então, a besta prevista lá no Apocalipse. Mas verifico também outro fenômeno curioso entre muitos interessados pelo tema. Aparentemente, creem no fim de todas as coisas, nas profecias bíblicas, nas evidências de que o mundo está piorando e não melhorando, mas na prática, vivem como se isso nunca fosse acontecer de fato. Creem que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas fazem planos de longo prazo para suas vidas. Uma contradição ou uma negação do fim de todas as coisas? Apesar das profecias bíblicas e de todas as crises mundiais passadas e atuais, o fim do mundo parece algo distante para muitos evangélicos. É um tipo de negacionismo curioso, porque dissimulado e contraditório. Nega-se na vida diária, na prática, a proximidade do fim, embora seu discurso seja escatológico, principalmente quando muitos se referem às atuais crises como o fim do mundo. Quando dizem, olha, está tendo pobreza aqui, fome ali, pestes acolá, dizem, é o fim do mundo. Jesus está chegando, já é escatologia, as profecias já estão sendo cumpridas. Mas a vida pessoal daquele que declara tais coisas não confere com o seu discurso, porque vive como se tivesse realmente, não somente o amanhã, mas o depois de amanhã e assim por diante. Há o interesse, a curiosidade sobre o fim das coisas, mas o que importa, na verdade, é o aqui e o agora. As pessoas geralmente estão mais preocupadas com seus afazeres, com as suas lutas diárias por sobrevivência. Pensam, sim, a respeito dessa mensagem da doutrina das últimas coisas, mas
parece que não há uma conexão entre a vida prática e o discurso e essas mensagens que atendem ou aceitam. Se o pensamento popular brasileiro indica que a morte sempre bate na porta do vizinho, então por que se preocupar com o fim do mundo? Geralmente se pensa assim, né? As pessoas não querem ouvir nos cultos mensagens sobre pecado e nem tampouco sobre condenação eterna. Não gosto, isso é politicamente incorreto. Falarmos sobre inferno, falarmos sobre o destino dos ímpios, não. É incorreto politicamente também considerar que haverá o fim de todas as coisas. Precisamos olhar de uma forma mais otimista, né? A filosofia da leveza, não é? Onde tudo tem que ser, assim, cuidar de uma forma muito mais light, vamos assim dizer. Há um amém uníssono na igreja, quando o pregador fala sobre a proximidade da volta de Jesus. Você fala, prega, Jesus está voltando, há um amém uníssono na igreja. Todos dizem amém, não é? Porém, um estranho esquecimento dessa mensagem por parte desse mesmo povo que ouviu a pregação, quando retorna ao seu próprio mundo de preocupações diárias, ocorre logo após o término do culto. Me parece que alguns não ficaram muito tocados. Isso é a minha experiência. Me parece que alguns não ficaram muito tocados com a mensagem sobre a volta iminente de Jesus. Estou ali à porta, me despedindo do povo, depois de uma mensagem escatológica, depois de apresentar meus argumentos baseados nas Escrituras, sobre os sinais dos tempos, sobre os princípios das dores, o princípio das dores, e as pessoas então, ao me despedir delas, dizem, ou pedem, pastor, ore pelo meu emprego. Solicitam, pastor, preciso tomar uma decisão importante nessa semana, ore por mim. Pede outro. E nós já sabemos que muitos dos nossos ouvintes, eles se esquecem do sermão pregado no domingo, tão logo saem do culto. Na segunda-feira, então, deletaram por completo. Mas eu fico muito admirado que, quando nós falamos sobre o fim das coisas, as pessoas ficam presas, atentas. Eu vejo até mesmo, eu percebo um grande silêncio, né, no templo, quando nós falamos acerca do fim, mas quando termina o culto, parece que uma chave é virada. Parece que nós saímos de um mundo e entramos no outro mundo, sem as preocupações escatológicas. Apesar desses pedidos de oração serem importantes para essas pessoas, será que, de fato, nos ocupamos em aguardar a volta de Jesus? Ou apenas temos medo que nossas vidas e projetos terrenos sejam interrompidos pelos eventos tidos como sinais do fim do mundo, sem que nada possamos fazer a esse respeito? O que impulsiona o nosso povo a ir ao encontro das informações a respeito do fim do mundo, e tendo recebido essas informações, agem de uma forma tão contraditória? Não aquela mensagem, olha, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Uma mensagem muito bem aceita, mas ao acompanhar a vida, não de todos, obviamente, mas de alguns, nós percebemos que isso ficou na igreja, ficou no domingo à noite. Aquelas palavras ficaram ali no templo e elas não acompanharam o viver daqueles que participaram do culto. Parece que a segunda-feira fala muito mais alto do que a mensagem de natureza escatológica. Parece que estamos contando alguma história para uma outra geração. Eu quero destacar, há a preocupação, sim,
de conhecer, saber, como eu disse, os detalhes, quem será o anticristo, sim, essa curiosidade, mas o que me chama a atenção é exatamente a atitude posterior ao conhecimento desses dados. Será então que, são perguntas que eu me faço, será que então que essa curiosidade apenas revela o medo de que seus planos pessoais, sua vida, seja interrompida por esses fatos, então, e não se pode fazer nada a esse respeito, então precisa conhecer, acrescento aqui, conhecer de antemão tudo o que diz respeito ao fim do mundo, não seria uma forma de controlar as coisas? Para que possamos sobreviver e, de alguma maneira, seguirmos adiante nesta terra? Se eu tomo conhecimento do que vai acontecer, se eu sei, entre aspas, quando e o como, não teria eu poder de controlar essas coisas e poder sobreviver a essas crises e seguir adiante? São perguntas que eu me faço. Não estou respondendo a nada, estou fazendo perguntas a mim mesmo, porque espanta-me. Eu fico muito admirado, exatamente porque vejo esse tipo de reação, de atitude, após a manifestação de interesse do povo nesses temas, nesses assuntos. Eu me pergunto, em atendimentos de aconselhamento pastoral, por exemplo, quando nós entramos nesses assuntos, há um temor, né? Principalmente nesses tempos que houve tantas mortes, há um temor. No entanto, a preocupação maior é com o dia a dia, a preocupação maior é com o sustento diário, a preocupação maior é com as coisas, as lutas diárias, o emprego, o sustento, os bens materiais, a saúde. Sim, são evangélicos, sim, são crentes, sim, creem nas Escrituras, sim, sabem que Jesus está voltando, sim, sabem que haverá o princípio das dores, mas esse princípio das dores, profetizado pelo Senhor Jesus, para tais pessoas, está muito distante dos seus dias, para essas pessoas. Para outras, mais exaltadas, apressam-se em associar tudo que está acontecendo como o fim dos tempos e podem cair na armadilha, então, desses que fazem a previsão do último dia da humanidade. Então, quis aqui, neste breve ensaio, trazer esse retrato desse imaginário popular no nosso meio evangélico, acerca do fim do mundo. Todos, pelo menos um grande interesse pela questão, pela escatologia, mas, na prática, vive uma vida como se Cristo não voltasse. Não houvesse a necessidade de um fim, de uma catástrofe mundial para que Ele volte. Essa tensão, vamos assim dizer, é que me causou e me causa espanto e admiração. Muito obrigado.